No vídeo de hoje a gente vai ver como lidar melhor com as emoções, gerenciar melhor elas, entender melhor para a gente não sofrer, tá bom? Fica aí. Oi, eu sou a Thaís e a gente hoje está falando sobre como a gente gerencia nossas emoções, como é que a gente vai lidar com elas. As emoções são parte do nosso projeto natural, então a gente precisa saber lidar com elas. Elas são, na verdade, sinais. O problema é que a gente não aprende isso, a gerenciar nossas emoções. Então, a gente cria um problema por causa de ter uma emoção e não entende que ela está dando um sinal para a gente. Infelizmente, nós somos tão destreinados sobre isso que quando uma emoção chega, a gente não consegue nem identificar. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nas nossas emoções. Às vezes a gente ignora tanto elas que ela começa a jogar no nosso corpo para a gente poder conseguir sentir, prestar atenção e entender. A gente não consegue, na verdade, nem nomear as emoções. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar a prestar atenção. Se tivermos sensações físicas, tentar entender que emoção é essa, tentar dar um nome para a emoção. É tristeza, é raiva, apatia, entende? A gente vai tentar nomear essas emoções. Por quê? Se a gente ignora tudo que a gente coloca debaixo do tapete, uma hora esse tapete não vai ter mais onde colocar lugar, colocar coisa, não é verdade? A neurociência entendeu que a mesma parte do cérebro que cuida da emoção, cuida dos órgãos e do restante do corpo. Então, por exemplo, quando uma pessoa reage com muita raiva, ela sofre do fígado. Às vezes a pessoa reage com muito medo, então às vezes ela vai sofrer do rim por isso. Então várias partes do corpo vão sentir mais dependendo das emoções, que a gente ignorar ou que a gente reagir mais, tá bom? O que temos que aprender hoje é que todas as emoções são válidas e necessárias. Elas são um sinal para mostrar para a gente tomar alguma atitude, certo? Então é assim, ó, quando sentimos culpa é bom, porque mostra que a gente precisa mudar o rumo. Se nós não sentimos culpa, seríamos psicopatas, por exemplo. Então a gente precisa começar a prestar atenção na emoção. Quando a gente sente inveja, o que pode ser? Às vezes a gente está com a autoestima muito baixa, ou a gente está se comparando demais. Entende? Que as emoções ruins também são boas, também são necessárias para a gente tomar alguma ação, certo? Muitas vezes temos o hábito de julgar ou reprimir uma emoção. A gente precisa deixar essas duas atitudes de lado. O que a gente precisa fazer? Nós temos que tratar uma emoção como uma onda que chega e aí a gente vai prestar atenção nela. Se for uma emoção boa, que bom, curte a onda. Se for uma emoção que nós julgamos ruim, a gente precisa tentar entender o que ela está querendo dizer para a gente. O que a gente pode aprender com essa emoção. Por que essa comparação da emoção como uma onda? Porque às vezes temos uma emoção e fazemos disso um problema. E não é isso que a gente precisa fazer. A emoção é um sinal e ela vem e vai. Só que às vezes a gente tem tanto problema para lidar com a emoção que a gente cria um problema por ter a emoção. Por exemplo, tem gente que sente culpa de ter raiva. Mas a raiva está ali, sinalizando alguma coisa, certo? Então, a gente só precisa gerir bem essa emoção para não reagir de uma maneira que não funciona, né? Como a gente chama de disfuncional. Então, precisamos olhar para a emoção sem julgamento. Na verdade, querendo aprender sobre o que ela quer te dizer. Olhar para ela e pensar na lição que ela quer te ensinar. A ciência já provou que o pensamento é que gera a emoção, a cognição gera a emoção e a emoção gera a ação. Então, nesse intervalo, nessa ordem, a gente tem duas oportunidades para mudar essa situação aí. Como assim? Como o pensamento é uma coisa muito automática, muito rápida, a gente só sente quando a gente está na emoção, entende? Mas aí quando a gente sentir a emoção, a gente precisa entender e nomear essa emoção. Que tipo de emoção é essa? O que eu estou sentindo? Ah, é raiva? Ah, tá. Então você tem que pensar e voltar no pensamento. Por que eu estou sentindo essa raiva? Porque aconteceu? Eu tenho um motivo para me sentir assim?
Então, tá vendo? Se eu tenho motivo, eu preciso validar esse sentimento. Poxa, Thaís, você tem motivo para se sentir assim, porque aconteceu isso, isso, isso. Então, acolhe o sentimento, valida ele. Não ignorar. Quando a gente valida, a gente deixa de ignorar. O que é validar? Poxa, eu estou sentindo com razão, porque aconteceu isso comigo. Mas tá, agora vamos ver outras possibilidades. Eu posso ter contribuído para alguma coisa nesse sentido? Por um exemplo, se foi alguém que falou alguma coisa meio atravessado para mim. Será que aquela pessoa não está num bom dia? Né? Então, existem outras possibilidades para a gente pensar e avaliar se compensa eu ficar sentindo raiva, mesmo que a pessoa tenha feito pela mais pura maldade. Compensa eu ficar doente por causa do que o outro me fez? É justo comigo? A gente tem que se fazer essas perguntas, entende? Porque tem gente que carrega sentimentos ruins, ditos ruins, né? Ao invés da pessoa ver como um sinal, fica carregando aquele sentimento a vida toda, porque não perdoa, porque não deixa passar. A pessoa vai lá e agarra, faz o sentimento virar um problema. Então é isso que a gente precisa prestar atenção e começar a ver que o sentimento ele tem um tempo. Ele vem e ele vai embora. Então, um resuminho rápido. Precisamos, primeiro, perceber e classificar. Que emoção é essa? Use ela para classificar valores e metas. O que eu vou fazer então? Que atitude eu vou tomar? Como eu vou decidir me sentir? Compreender a natureza das emoções sem julgamentos negativos. Entender que elas vêm e passam, se a gente não se agarrar a elas. Vou deixar uma lista de emoções aqui nos comentários. Faço esse vídeo com muito prazer para ajudar todos vocês, porque educação emocional é uma coisa que a gente precisa muito e é muito pouco ensinado. E se o conteúdo te agradou, considere se inscrever no canal, compartilha, curte, comenta